Bom dia a todos. Eu vou-vos falar um pouco de bioinformática estrutural agora nestas 2 semanas e vou começar agora nesta primeira aula só a fazer um resumo de quais serão os objetivos. De qualquer forma, se vocês se lembram disso, isto é mais ou menos o mesmo sistema, portanto tem aqui neste link, tem os slides, eventualmente se correr bem a gravação da aula e assim como fazíamos a ICE. O que eu vou dar nestas 2 semanas, nós vamos ver a parte de bioinformática estrutural, principalmente de estrutura de proteínas, portanto vamos falar no Protein Data Bank e como é que vocês podem usar esses ficheiros com estrutura de proteínas. Vamos ver também um pouco sobre a geometria das proteínas e comparação de estrutura e vamos também olhar um pouco para como usar programação, usar o Python para resolver alguns problemas de bioinformática. Portanto, vamos fazer aqui um pouco uma revisão do Python e depois aplicar a este tipo de problemas. Este é o livro que eu recomendo para algumas partes do que vou falar aqui, mas é opcional se vocês quiserem aprofundar um pouco mais. Portanto, basicamente, se vocês quiserem saber o que é que precisam de saber para o teste de dia 13, é o que está nos slides. O que está nos slides, o nível de detalhe dos slides, é aquilo que vocês precisam saber, mais os exercícios que vão fazer na prática. Portanto, parte das perguntas do teste serão teóricas sobre esta parte dos slides, outras serão sobre o que vocês fizeram na prática. As referências que eu dou adicionalmente são boas se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, até porque a ideia disto, só em 2 semanas não podemos entrar muito em detalhe, mas o objetivo principal é dar-vos uma noção, um ponto de partida, para onde depois vocês possam aprofundar, se vos interessar estes assuntos. Então hoje vamos ver visualização de estruturas, principalmente de proteínas, software que vocês podem usar, onde é que vocês podem ir buscar as estruturas e como quais são as convenções para a visualização e também a parte da estrutura em si, comparações de estruturas, etc. Também vamos ver um pouco como ligar o Python à parte da visualização das estruturas. Portanto, nós vamos usar o Chimera, que é um programa que está escrito também em Python e que permite vocês depois automatizarem a utilização do programa a partir de scripts em Python. Na próxima semana vamos ver previsão de estrutura ou modelação de estruturas de proteínas baseado, portanto, em estruturas conhecidas. Vamos ver modelação por homologia e threading para tentar prever a estrutura de uma proteína cuja estrutura não conhecemos, com base na sequência e por comparação com estruturas conhecidas. E depois vamos insistir um pouco mais no Python e mostrar exemplos de como vocês podem usar a programação para resolver problemas deste tipo. Como eu não sei quanto é que vocês ainda se lembram de Python ou se foram bem sucedidos em tentar esquecer o máximo possível o trauma daquela disciplina, vou fazer uma pequena revisão e vamos vendo até onde é que isto dá. Portanto, o objetivo aqui será dar-vos uma visão assim geral, não muito aprofundada, de vários problemas relacionados com a bioinformática estrutural e também das fontes de dados que vocês podem usar para isto. Vamos falar um pouco, já agora esta parte aqui está errada, esqueci-me de apagar, nós vamos falar um pouco de modelação de estrutura e dar os primeiros passos em usarem aqueles conhecimentos básicos de Python que vocês adquiriram para tentar resolver problemas mais realistas nesta área de bioinformática. A ênfase será em compreender, e não será tanto memorizar os detalhes, mas em compreenderem porque é que as coisas são como são, como é que as coisas funcionam, etc. Então vamos começar com a fonte dos dados, ou repositório dos dados estruturais de proteínas que nós vamos usar, o Protein Data Bank. Isto é uma colaboração de várias instituições em vários sítios do mundo, não é? Na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, e basicamente é o repositório principal de estruturas de macromoléculas. Tem muitas proteínas, mas também tem outras coisas, DNA, RNA, etc. E ali vocês podem encontrar, neste momento tem mais de 156 mil estruturas depositadas, e vocês podem encontrar não só os dados das coordenadas atómicas, portanto a descrição das estruturas das macromoléculas, mas também muitas ferramentas e ligações a outras bases de dados, por exemplo, a base de dados sobre genes, genomas, etc. Tem ferramentas para pesquisa, para visualização no próprio site, e isto permite depois
integrar, não só usar aquela informação estrutural, mas também integrar com o conhecimento que se tem acerca dessas proteínas, dos genes onde elas estão codificadas, de outras anotações, por exemplo, a função, etc., porque depois têm ligações a essas outras bases de dados. Portanto, podem pensar no Protein Data Bank não só como um repositório da informação estrutural, mas também uma parte de uma rede de serviços e de bases de dados que guarda o conhecimento que nós temos e que vamos acumulando acerca disso. No ficheiro em si, que vocês podem descarregar, vocês têm várias secções. O ficheiro PDB é um ficheiro de texto, vocês podem abrir com um editor de texto normal e tem informação genérica acerca do nome do composto, referências bibliográficas para da publicação da estrutura e assim. Tem as coordenadas, tem informação dos vários resíduos e tem depois informação acerca, por exemplo, da simetria do cristal, se tiver sido feito por cristalografia, tem informação acerca do que é a unidade biológica, nós vamos ver isto um pouco mais em detalhe. Mas uma coisa importante é que se vocês descarregam o ficheiro PDB, apesar daquilo ter uma extensão .pdb e possivelmente quando clicarem 2 vezes no Windows ele vai ser aberto por um editor, por um programa de visualização molecular que vocês tenham instalado, normalmente fica associado a estes ficheiros. E os ficheiros PDB são ficheiros de texto. Vocês podem abrir, por exemplo, com o Notepad++ ou assim, e podem ver o que é que está lá dentro. Portanto, este formato tem um formato estruturado para ser prático para os programas conseguirem interpretar esta informação, mas também é acessível ao humano se nós olharmos para o que está aqui. Então este é o cabeçalho do ficheiro PDB, começa assim, tem o composto, o organismo de onde foi tirado esta molécula, tem referências para a publicação da estrutura, por exemplo, dados sobre o método experimental para a determinação da estrutura e assim por diante. Depois tem estes remarks têm códigos diferentes em que guardam certos tipos de informação, por exemplo, acerca dos detalhes do método experimental para determinar a estrutura, neste caso por cristalografia e raio-x, e depois tem informação, esta informação depende do método experimental que foi usado. Eu estou a dar aqui o exemplo por cristalografia, que é o mais comum. Há também estruturas determinadas por ressonância magnética ou por microscopia eletrónica e assim, e estes terão outros detalhes. Mas aqui temos, por exemplo, informação acerca da simetria no cristal. Vamos ver isto um pouco mais em detalhe já a seguir. E depois aqui, esta é bastante importante, temos informação acerca da unidade biológica. Isto porque a estrutura, como fica empacotada no cristal, não corresponde necessariamente à forma como as moléculas interagem e depois é preciso perceber qual é que é a interação biologicamente relevante naquele amontoado de moléculas que estão no cristal quando se faz por cristalografia. E então muitas vezes, neste caso, vocês vão ver esta referência aqui, nas estruturas determinadas por cristalografia, este Remark 350, que especifica qual é que é a unidade biológica. E muitas vezes tem aqui este software, o PISA, Proteins, Interfaces, Structures and Assemblies, que é um algoritmo que tenta distinguir entre aqueles contactos entre as cadeias que são artificiais, que são resultados de empacotarmos a molécula toda no cristal, e aqueles que são mesmo biologicamente relevantes. Mas eu vou detalhar isto um pouco mais a seguir, vou só fazer primeiro, dar aqui uma passagem no formato do ficheiro. Depois tem informação acerca da sequência e de elementos de estrutura secundária. Por exemplo, aqui este campo sheet indica as folhas beta, os beta strands que depois formam as folhas e podem ser usados por algoritmos de visualização, por exemplo, para representar estes elementos de estrutura secundária ao longo da cadeia. E depois tem a parte que define mesmo a estrutura, que são as coordenadas dos átomos. Portanto, cada átomo tem um número único, a cadeia em que está, o resíduo de aminoácido, o tipo de resíduo de aminoácido em que está e um identificador do resíduo na cadeia, e depois tem aqui uns nomes dos átomos, tem uma nomenclatura para os átomos diferentes ao longo do resíduo de aminoácido. Aqui no fim tem o elemento do átomo. E depois tem aqui estas 3 colunas, que são as coordenadas, x, y, z, e depois há umas colunas extra que podem ser usadas para fatores de ocupação no cristal e assim por diante, podem ser usadas para incluir informação adicional.
Mas basicamente o mais importante aqui para a estrutura são as coordenadas dos átomos, a identificação do átomo e o tipo de resíduo ao qual o átomo pertence. Portanto, é isto depois que pode ser usado para representar a estrutura ou usar a estrutura para algum cálculo. Um detalhe é que quando a maior parte das estruturas são determinadas por cristalografia de raio-x e os hidrogénios têm uma densidade eletrónica muito baixa. É muito difícil de ver, além de serem pequeninos, têm uma densidade eletrónica baixa, portanto não se conseguem ver no cristal em geral. Por isso, a maior parte das estruturas não tem átomos de hidrogênio nestes ficheiros PDB, vocês não encontram átomos de hidrogênio. Isto não é um problema porque os átomos de hidrogênio são fáceis de adicionar computacionalmente, porque dependendo da geometria dos outros átomos que não são hidrogênio e sabendo quais é que são os resíduos de aminoácido, sabe quantos átomos de hidrogênio é que tem de estar em cada átomo e é fácil de pô-los olhando para a geometria das outras ligações que estão lá. Portanto, os átomos de hidrogênio não são necessários para ter uma ideia da estrutura, podem ser postos lá sabendo as posições dos outros. Mas isto normalmente tem de ser feito, ou o programa com que vocês abrem a estrutura faz isto automaticamente, ou vocês têm de indicar para fazer. Se vocês quiserem só olhar para a estrutura, não há problema se têm os hidrogénios ou não, até pode ser mais simples não ter, porque fica menos confuso a representação. Mas se estiverem a fazer coisas como cálculo da carga total da proteína ou algo assim, se faltar átomos, depois vai dar errado. Portanto, lembrem-se que não vêm na estrutura, vocês têm de mandar o software que vocês usam pôr lá, ou então garantir que fazem isso automaticamente. Depois, tem também estes heteroátomos. Os heteroátomos são tudo o que não são resíduos de aminoácido ou nucleótidos ou assim, portanto, o resto das coisas, que pode ser, neste caso, nesta proteína, temos uns átomos de ferro e também inclui estes HOH, são moléculas de água que costumam estar também no cristal. Portanto, o cristal, tipicamente, essas proteínas estão dissolvidas em água, vão precipitando, formando o cristal, mas vão ficando lá também moléculas de água dentro do cristal que depois aparecem na estrutura. Se vocês quiserem fazer alguma coisa com a proteína, alguns cálculos, provavelmente vão ter de tirar aquelas moléculas de água. Em geral, o software que usam permite fazer isso, podem selecionar e apagar ou assim, mas se quiserem podem até editar o ficheiro de texto e simplesmente apagar todas estas moléculas de água, estes heteroátomos que vocês considerem que não são úteis e que podem incluir coisas como íons, como cálcio, sódio, assim que às vezes também estão no cristal. Portanto, depois é uma questão de caso a caso saberem o que é que faz parte mesmo da proteína que lhes interessa e o que é que está lá a mais. E se o software que vocês usam não permitir fazer isso de forma muito prática, ou se quiserem guardar o ficheiro já processado, vocês podem editar isto mesmo no editor de texto e fazer, alterar o ficheiro como quiserem. Depois, no final, podem ter informação extra de algumas ligações que não as ligações normais dentro dos resíduos e entre resíduos. Essas assume-se que já se sabe quais são, mas, por exemplo, neste caso, há aqui umas ligações entre os enxofres destas cisteínas e o átomo de ferro, e essas ficam aqui marcadas à parte naqueles campos, no Connect. Há outros formatos em que vocês podem descarregar o ficheiro PDB, nós não vamos trabalhar com esses, mas é só para saber que existem. Este mais recente, baseado em XML. XML é uma especificação genérica para linguagens estruturadas, basicamente permite, num ficheiro de texto, descrever qualquer estrutura em árvore, portanto, que tenha elementos que possam ter subelementos e assim por diante. É usado, por exemplo, no HTML. O HTML é uma instância do XML, que tem este tipo de tags, nós vimos isto até a ICE, alguns exemplos destes, mas o XML vocês podem usar para especificar qualquer tipo de estruturas em árvore, e os ficheiros PDB, do Protein Data Bank, também podem ser guardados neste formato. Portanto, aqui tem campos, por exemplo, este site category, o átomo, as coordenadas, por exemplo, esta coordenada cartesiana X, qual é o valor, vários labels para o tipo de átomo, o tipo de aminoácido e assim. Portanto, com isto, usando esta notação, com este sinal de menor e maior para indicar os vários labels, os vários identificadores os vários tipos de elementos, depois nós podemos estruturar
elementos dentro de elementos. Por exemplo, uma cadeia tem os resíduos têm os átomos e assim por diante. Este é bastante mais estruturado do ponto de vista da forma do ficheiro e depois e tem um formato standard que é mais prático para o computador depois interpretar, mas para nós lermos não é tão simpático como o formato PDB original, porque depois isto fica, é um ficheiro muito maior, com uma data de tags e a informação que nos interessa está quase enterrada lá dentro. Por isso não vamos olhar muito para este. Outro formato também bastante usado, este MMSIF, é um formato antigo também, e é baseado naquele standard, o STAR, para ficheiros de texto, em que tem a própria descrição do que é que está lá contido. Portanto, tem primeiro aqui, no fundo, os cabeçalhos destas colunas, quais são as várias colunas que tem aqui nos dados, e depois, quando tem na secção de dados, tem uma tabela com as colunas pela mesma ordem. Por exemplo, o identificador do átomo, o símbolo do átomo e assim por diante. Este formato também é usado por muito software. Vocês podem descarregar também estruturas neste formato, mas eu só queria referir isto para saberem que existe. Nós depois, na prática, vamos olhar só para o PDB, para aquele formato de texto que é o mais simpático para nós usarmos assim à mão. Então vamos ver aquele problema que eu mencionei da unidade biológica, que pode não corresponder exatamente à estrutura que vocês têm lá. A maior parte das estruturas no Protein Data Bank são determinadas por cristalografia de raio-x. E neste método o que se faz é precipitar as proteínas todas num cristal, portanto, se elas precipitarem de forma regular, formam um cristal em que um certo conjunto de moléculas está repetido. Esta célula unitária está repetida ao longo do cristal todo. Portanto, isto depois, com um feixe de raio-x, o padrão de difração do raio-x pode ser usado para calcular a distribuição da densidade eletrónica e, com isso, saber onde é que estão os átomos e determinar a estrutura. Mas esta célula unitária, que é aquilo que é repetido no cristal todo, pode ser também formada por uma unidade assimétrica que, se nós copiarmos e rodarmos, podemos encaixar para formar esta célula unitária e, a partir daí, por translação, podemos ter o cristal todo. Portanto, quando é determinada a estrutura, só é preciso determinar a estrutura da unidade assimétrica, que é a unidade menor, a partir da qual, com essas transformações geométricas, consegue-se ter o cristal todo. O problema é que a unidade assimétrica pode não corresponder àquilo que biologicamente a estrutura é. E então nós depois temos de inferir, a partir daqui, a partir do cristal, o que é a estrutura que nos interessa. Em alguns casos, calha ser exatamente o que nós queremos. Por exemplo, este ficheiro 2HHB, o Protein Data Bank tem este código alfanumérico de 4 caracteres para cada um dos ficheiros. Portanto, este 2HHB contém esta forma desoxidada da hemoglobina humana e, neste caso, no cristal, a unidade assimétrica corresponde exatamente ao tetrámero desta proteína. Portanto, o que vem lá na estrutura é a unidade biológica já. Mas esta outra, da oxihemoglobina, que está neste ficheiro 1HHO, a unidade assimétrica é só um dos dímeros. Então, nós temos uma estrutura que é um tetrámero, mas quando descarregamos aquela estrutura só temos lá 2 cadeias. E é preciso reconstruir o tetrámero a partir desta. Então, para isso temos aqui este Remark 350 que nos dá a informação necessária para criar a unidade biológica. E o que temos aqui é, para aplicar nas 2 cadeias que estão lá na estrutura, a estrutura só tem estas cadeias A e B, para aplicar estas 2 transformações. Portanto, temos aqui, cada uma destas transformações é definida por 3 linhas que descrevem uma matriz de rotação. Portanto, esta aqui tem 1 na diagonal e 0 fora da diagonal, portanto isto é a matriz de identidade. Não sei se vocês ainda se lembram da álgebra. Se multiplicarmos esta matriz por um vetor, ele vai ficar na mesma. E depois temos aqui um vetor de translação. Portanto, a primeira metade da unidade biológica é obtida pegando na cadeia A e B que está aqui e deixando exatamente como está. Portanto, esta transformação é a unidade. A segunda transformação, temos ali um -1 e aqui um -1, portanto está a rodar 180 graus em torno do eixo do X e do Z,
e não está a fazer translação. Isto porque o centro do referencial de coordenadas que foi usado para esta estrutura é já o centro do tetrámero. Portanto, se nós fizermos esta rotação ao dímero, vocês imaginarem pegar neste dímero e rodá-lo assim e assim, vamos ficar com outro dímero do outro lado, e aí temos, aplicando esta transformação, podemos pegar neste dímero, ficamos com as duas cópias e temos o tetrámero da hemoglobina. Portanto, no caso em que a unidade assimétrica do cristal é um subconjunto das moléculas na unidade biológica, nós vamos ter algo assim. Quais são as operações que temos de aplicar às cadeias que temos lá na estrutura para reconstruir a unidade biológica? Pode também acontecer o contrário. Por exemplo, aqui na hemoglobina de Ganz, a unidade assimétrica contém 8 cadeias, que são 2 tetrámeros. Portanto, aí temos lá a informação para dizer que na unidade assimétrica do cristal há 2 unidades biológicas. Então temos aqui a biomolécula 1, portanto a primeira unidade biológica é obtida aplicando esta transformação, que é a identidade, portanto estamos a multiplicar por uma rotação que não faz nada e somar um vetor 0 às cadeias A, B, C, D. Portanto a primeira unidade biológica são as cadeias A, B, C, D. E a segunda unidade biológica são as E, F, G, H. E assim conseguimos saber, dentro daquela unidade assimétrica, quais é que são as estruturas reais desta proteína. Portanto, uma coisa importante aqui, normalmente o software que vocês vão usar pode fazer isto automaticamente. Vocês também no Protein Data Bank têm a opção de descarregar a unidade biológica em vez de descarregarem a estrutura, portanto a unidade assimétrica do cristal. O importante aqui é vocês lembrarem-se que é preciso ter cuidado com isto, porque senão vocês podem estar a descarregar uma estrutura que não é o que vocês pensam que é, porque estão a olhar para a unidade assimétrica do cristal em vez de para a estrutura da proteína in vivo. Então vamos agora ver como é que nós podemos descrever em mais detalhe, ou categorizar, ou enfim, quantificar os elementos da geometria das proteínas. Uma métrica importante é a distância entre os átomos. Isto pode ser usado, por exemplo, para validar estruturas. Se vocês tiverem átomos muito encavalitados ou átomos que estão ligados mas estão longe demais, vocês podem ver que há algum problema na determinação da estrutura. E a distância é simplesmente a distância euclidiana. Portanto, pode ser representada pelo produto dos vetores e depois a raiz quadrada, ou então, se vocês fizerem as contas para isto, é a diferença das coordenadas ao quadrado somadas e depois a raiz quadrada. Portanto, a medida da distância é simplesmente a distância euclidiana. Esta não tem nada de saber. Depois, um pouquinho mais complicado, mas também importante, são os ângulos das ligações. Por causa da forma como as orbitais moleculares se formam, os ângulos destas ligações tendem a ser bastante rígidos. Portanto, se nós tivermos uma estrutura em que o ângulo não é o que é esperado, é provável que haja um erro qualquer na determinação da estrutura. O ângulo aqui pode ser medido porque, se nós fizermos o produto interno de 2 vetores, nós vamos ter o produto do cosseno desse ângulo pelos comprimentos dos vetores. Portanto, se normalizarmos isto dividindo pelos comprimentos dos vetores, o produto interno será o cosseno do ângulo. Portanto, aí podemos calcular o ângulo. Mas isto é álgebra, mas basicamente nós temos aqui, por exemplo, para a molécula de água, temos o átomo de oxigênio, podemos calcular estes vetores entre o centro do oxigênio e cada um dos hidrogénios, e se agora fizermos o produto interno destes vetores e dividirmos pelo produto dos seus comprimentos, nós vamos ter o cosseno deste ângulo da ligação. Portanto, a partir da estrutura podemos calcular os ângulos e podemos depois usar isso para avaliar se a estrutura faz sentido ou não, se está correta ou se é suspeita. Depois, um pouquinho mais complicado é o ângulo de Eden. É possível, em algumas ligações, na verdade, na maioria delas, haver uma rotação ao longo desse eixo. Portanto, se vocês imaginarem 4 átomos, os átomos das extremidades podem estar em posições diferentes. E nós podemos medir como é que é esse ângulo, medir o valor desse ângulo. Para isso o que fazemos é considerar, vamos considerar aqui como exemplo esta valina. Isto aqui é o azoto da valina, este é o átomo de carbono do grupo carboxílico que está ligado ao resíduo seguinte. Portanto, esta será uma ligação peptídica, ali está outra, e esta parte aqui
esta que fica em maior corresponde ao resíduo desta valina. Esta ligação aqui entre o azoto e o carbono alfa é este aqui do meio na cadeia principal, pode haver uma rotação à volta desta ligação. E a maneira como nós medimos essa rotação é pelo ângulo diedro formado por este plano, com estas duas ligações aqui. Portanto, com estas duas ligações nós podemos definir um vetor perpendicular e temos aqui um plano que será o plano que contém estas duas ligações aqui. E podemos fazer a mesma coisa deste lado. Vamos considerar agora estas duas ligações à volta do carbono alfa e temos aqui podemos definir outro vetor, fazendo o produto externo dos vetores daquelas ligações, temos um novo vetor que será perpendicular àquele plano. Agora, a maneira como nós medimos o ângulo diedro será, olhando aqui ao longo desta ligação entre o azoto e o carbono alfa, que é a ligação à volta da qual está a rodar, nós podemos ver que o ângulo entre os dois vetores que são perpendiculares àqueles planos está a mudar. E podemos medir o ângulo entre estes dois vetores. Portanto, o ângulo entre estes dois vetores será o ângulo diedro que mede a rotação ao longo desta cadeia, ao longo desta ligação. Desculpe. Portanto, o que precisamos aqui é 4 átomos. Os 3 primeiros definem um plano, os outros a seguir definem outro plano e o ângulo entre esses planos, medido pelo ângulo entre os vetores perpendiculares aos planos, é o ângulo diedro. Agora, outra coisa que vocês podem ver facilmente é que se nós rodamos à volta de uma destas ligações, vai afetar a estrutura da proteína a seguir. Portanto, os ângulos diedros, principalmente os ângulos diedros ao longo da cadeia principal, têm muito impacto na estrutura da proteína porque determinam o enrolamento da proteína. Então nós podemos definir esses ângulos diedros. Vamos começar com o φ. Este chamado φ é o ângulo à volta desta ligação entre o azoto de um resíduo de aminoácido e o seu carbono alfa, portanto esta ligação aqui, e nós medimos considerando estes dois planos. Um formado pelo o átomo de carbono do grupo carboxílico do resíduo anterior, o azoto deste resíduo I e o carbono alfa deste resíduo I. Portanto, fazemos esta diferença, o carbono do resíduo anterior menos o azoto do resíduo I, será um vetor que vai do azoto para o carbono. Depois fazemos o carbono alfa menos o azoto será um vetor que vai daqui a aqui. E se fizermos o produto externo destes dois vetores, vamos obter o tal vetor perpendicular que define este plano, o plano destas duas ligações. Dividindo isto pelo produto pelo tamanho dos vetores, nós normalizamos aquele vetor e temos um vetor de tamanho 1, que é para depois ser fácil calcular o ângulo. O outro não está ali escrito, mas é a mesma coisa, agora centrado no carbono alfa. Portanto, vamos usar o azoto e o carbono alfa para criar um destes vetores, o átomo de carbono do grupo carboxílico e o carbono alfa para formar o outro, e agora temos aqui estes dois planos. São estes dois que eu mostrei aqui, que são formados por estas ligações e nos dão aqueles dois vetores. E este aqui chama-se o ângulo diedro φ, que é o primeiro. Se vocês estiverem a ver isto, olhar para um resíduo de aminoácido, será o primeiro que vem do lado do início da cadeia. O outro que podemos formar aqui, o φ, será na ligação entre o carbono alfa e o carbono do grupo carboxílico. Portanto, temos o φ, descreve a rotação à volta da ligação entre o azoto e o carbono alfa, e o φ entre o carbono alfa e o carbono do grupo carboxílico. A seguir, podemos também considerar a ligação peptídica, e então usamos estes 4 átomos, o carbono alfa deste resíduo, o carbono do grupo carboxílico, o azoto do resíduo seguinte e o carbono alfa do resíduo seguinte. E se usarmos estes 4 átomos, conseguimos definir aqueles dois planos e medir também o ângulo entre estes dois planos. Este ângulo diedro chama-se ômega. E estes são os ângulos diedros que vocês vão encontrando ao longo da cadeia principal. Então temos sempre esta sequência de átomos ao longo da cadeia principal da proteína. Agora, destes três, o ângulo diedro está fixo a 180 graus, porque a ligação peptídica tem aquela ressonância entre uma ligação simples e dupla e, portanto, é demasiado rígida para poder haver rotação à volta dessa ligação. Por isso, esse podemos ignorar
há de estar sempre em 180 graus, e os outros dois, o Φ e o Ψ, é que podem rodar de forma mais ou menos livre e vão determinar o enrolamento da proteína. Uma forma útil de nós olharmos para estes ângulos diédros todos numa proteína é fazer estes plots de Ramachandran. Um plot de Ramachandran representa para cada resíduo de aminoácido os dois ângulos diédros Φ e Ψ. Portanto, como é que estão as rotações naquele resíduo à volta daquelas duas ligações. Então, temos aqui um gráfico que vai de menos 180 graus até mais 180 graus no Φ, a mesma coisa para o Ψ, e agora podemos pôr uma bolinha para cada aminoácido, para cada resíduo de aminoácido. Como os resíduos de aminoácidos têm também cadeias laterais, umas são maiores do que outras, há certas combinações de rotações que não são fáceis ou mesmo podem ser proibidas por causa de colisões depois dos átomos da cadeia lateral com os outros átomos que estão ao lado. E com isso nós podemos podemos traçar aqui, como se vê nestas linhas, as regiões mais prováveis onde podemos encontrar as combinações de ângulos Φ e Ψ. É pouco provável encontrar fora destas zonas porque isso vai obrigar os átomos a ficarem demasiado encavalitados e é difícil a proteína curvar dessa maneira. Isto vai depender um pouco do tipo de aminoácido. Este aqui será o caso geral, em média. Aqui temos para isoleucinas e valinas, que são ocupam mais espaço, são um bocado mais restritas nisto. Isto é o resíduo de aminoácido que está antes da prolina. Como a prolina tem aquela ligação estranha em anel, que restringe bastante os ângulos diédros que o aminoácido que o resíduo anterior pode ter. As glicinas têm muito mais mobilidade, porque têm uma cadeia lateral muito pequena. Portanto, dependendo do tipo de resíduo de aminoácido, nós podemos ter zonas permitidas ou desfavoráveis diferentes. De qualquer forma, olhando para estes plots, nós conseguimos ter logo uma ideia se há algo suspeito na estrutura. Por exemplo, aqui nós temos estes dois resíduos, o 42 e o 84, que estão fora daquilo que seria a região mais provável. Portanto, isto pode sugerir que ou estão numa conformação que é rara, mas é permitida, ou então aquilo está um bocado torto e estão a ser forçados artificialmente a estar naquela posição por algum problema na estrutura. Portanto, os plots de Ramachandran são úteis também para validarmos rapidamente a estrutura e ver se há alguns problemas fáceis de identificar. Os plots de Ramachandran usam estes dois ângulos diédros, o Φ e o Ψ, porque estamos a fazer plots em duas dimensões, portanto fazer muito mais dimensões seria difícil, mas também podemos ignorar o ômega, porque esse está sempre nos 180 graus. Não quer dizer que só existam estes ângulos diédros, porque nós podemos aplicar o mesmo princípio, o mesmo tipo de quantificação, medida dos ângulos, para as cadeias laterais dos resíduos. Só que essas são menos importantes porque só têm consequências na própria cadeia lateral, enquanto que na cadeia principal vai determinar depois o enrolamento todo da proteína. Por isso é bastante conveniente que a proteína tenha só dois ângulos diédros que são mesmo os mais importantes, porque isso permite-nos fazer este tipo de plots. Duvido que tenha sido de propósito, mas aproveitamos e fazemos estes plots. Agora, estes são aspectos que nós podemos usar para descrever a estrutura de uma proteína. Mas outra coisa importante é comparar estruturas de proteínas, ou várias proteínas. Notem que eu falo muito em proteínas, porque principalmente isto é usado em proteínas, mas em rigor pode ser aplicado a qualquer macromolécula. Nas proteínas, a estrutura tem uma vantagem, digamos assim, em relação à sequência, quando queremos fazer comparação, porque a estrutura é aquilo, no fundo, que está a ser sujeito mais diretamente à pressão evolutiva, porque as cadeias das proteínas têm de ser capazes de enrolar e atingir facilmente uma estrutura que está bem determinada, bem estável. Notem que se vocês criarem uma cadeia de aminoácidos ao acaso, provavelmente aquilo não vai ter uma estrutura nenhuma fixa, vai se enrolar tudo, ou precipitar, ou uma coisa assim. Portanto, nós temos as proteínas que existem na natureza, são aquelas que foram selecionadas porque aquelas sequências que têm produzem aquela estrutura de uma forma estável e fiável, que depois é usada pelo organismo.
A estrutura vai determinar a interação, a função da proteína, como interage com outras moléculas, e acaba por ser mais conservada do que a sequência. A razão para isto é que se vocês tiverem mutações que não afetam a estrutura, não haverá grande razão para essas serem eliminadas da linhagem. Portanto, vão-se acumulando essas mutações. Mutações que afetam a estrutura, como a estrutura é muito importante para a função da proteína, é provável que estraguem alguma coisa no organismo e esse já não deixa descendentes. Portanto, quando nós olhamos para sequências diferentes, a diferença das sequências normalmente é maior do que a diferença das estruturas dessas proteínas. É claro que depois, se tivermos diferenças muito grandes nas sequências, as estruturas também vão ser diferentes, mas olhando para a estrutura nós conseguimos ver relações entre parentes mais distantes do que se olharmos só para a sequência. E normalmente, se as estruturas são semelhantes, é porque as proteínas são mesmo homólogas. Há exceções, porque pode haver evolução convergente, pode haver elementos estruturais que vão ser comuns a várias linhagens porque têm alguma vantagem. Não é? Uma situação análoga a isto, já a nível macroscópico, é a semelhança da forma entre os golfinhos e os tubarões. Apesar dos golfinhos descenderem de animais terrestres, acabam por ter uma forma parecida com os tubarões por causa de terem de nadar dentro d'água. Não é? Isso acontece por vezes, mas em geral, se nós temos duas proteínas que são estruturalmente muito parecidas, mesmo que a sequência seja significativamente diferente, é mais provável que elas sejam descendentes de um gene antepassado em comum e que tenham aproximadamente a mesma função no organismo. Portanto, a comparação de estruturas pode ser bastante informativa para percebermos o que é que as proteínas estão a fazer e para as categorizar. Além disso, olhar para as diferenças de estruturas pode também informar-nos acerca de como a proteína funciona, porque a proteína não tem necessariamente uma estrutura fixa, pode mudar de conformação quando faz alguma coisa no organismo, e comparar as estruturas das conformações diferentes ajuda-nos a perceber o que é que está lá a acontecer. A variedade das formas dentro da mesma família de proteínas pode-nos também indicar o que é mais o que é que está mais sujeito a uma pressão evolutiva para se manter exatamente como está e o que é que pode variar mais. Portanto, tudo isto pode ser usado para perceber o funcionamento das proteínas. Além disso, nós podemos também usar a comparação de estruturas para categorizar as proteínas e organizá-las estruturalmente. Vocês têm algumas bases de dados, como o CAS e o SCOP, que fazem isso, dão uma hierarquia de grupos de estruturas de proteínas para organizar esta informação. Então, como é que nós fazemos isso? Como é que nós quantificamos as diferenças estruturais entre macromoléculas? Vou usar o exemplo das proteínas, mas podemos pensar nisto em geral. Nós temos de considerar o que é que vamos medir exatamente. A posição, vamos comparar as posições de todos os átomos, só da cadeia principal, só os átomos pesados, ou a posição dos resíduos, etc. Temos de ver se estamos a comparar só a forma ou se estamos a considerar outros fatores, por exemplo, atributos químicos dos átomos, distribuição de carga e assim. Se estamos só a comparar uma parte da estrutura que possa, por exemplo, estar a variar, ou se estamos a considerar a estrutura toda, quantas é que vamos comparar, se estamos só a medir uma diferença entre duas estruturas ou se queremos agrupar várias, e assim por diante. Portanto, há muitas questões em geral. Este problema de comparar estruturas é bastante mais vasto do que eu vou detalhar aqui, mas aqui vou-vos falar da forma mais comum de fazer isto, principalmente quando nós estamos só a comparar duas estruturas. Então aqui temos basicamente duas formas de abordar o problema. Uma é tentar sobrepor as duas estruturas o melhor possível e depois medir as diferenças que restam depois de elas estarem sobrepostas. Portanto, se nós queremos comparar a forma de duas garrafas diferentes, por exemplo, nós podemos tentar sobrepô-las uma na outra o melhor possível e depois ver onde é que estão as diferenças. Portanto, aí o que temos de fazer é maximizar a sobreposição das duas estruturas ou minimizar alguma medida de diferença geométrica entre elas até estarem sobrepostas e depois medir a diferença que resta. Outra forma que podemos fazer é tentar comparar medidas internas
da geometria das proteínas. Por exemplo, distâncias entre átomos, ângulos e assim, e comparar as medidas de uma para as medidas de outra. Aí não precisamos de as sobrepor, estamos a comparar essas métricas internas. De qualquer maneira, em ambos os casos, nós precisamos de alguma forma de medir essas diferenças e precisamos também de alguma forma de otimizar as correspondências, de saber o que é que numa proteína há de corresponder à outra. Então vamos começar por ver uma medida que é bastante usada, este Root Mean Square Deviation, que é a raiz quadrada da média das diferenças quadráticas entre as posições. Portanto, se vocês tiverem dois conjuntos de pontos no espaço e souberem a correspondência entre os pontos de um conjunto e os pontos do outro, podem ir aos pontos correspondentes medir a distância entre eles. Essa distância ao quadrado fazem a média para todos os pontos e depois calculam a raiz quadrada disso e dá-vos o RMSD. Uma forma intuitiva de perceber porque é que é assim, porque é que não somamos simplesmente as distâncias, é pensar no que é que acontece se nós quisermos comparar estes pontos aqui, por exemplo, este círculo e este triângulo laranja, com os azuis. Nós temos uma correspondência entre este triângulo e o triângulo azul e os círculos ali, e se nós simplesmente somarmos a distância, vai-nos dar exatamente a mesma coisa, quer seja deste lado, quer esteja aqui. Portanto, tudo isto, a distância entre os triângulos vai aumentando conforme a distância entre os círculos vai diminuindo. Portanto, a soma das distâncias não nos permite distinguir qual daqueles dois ou qualquer outra posição intermédia seria aquela em que aproximávamos mais as duas estruturas. Portanto, nós estamos a tentar sobrepô-las o mais possível, minimizando esta métrica. Simplesmente a soma das distâncias não é uma boa ideia porque não nos vai permitir distinguir entre estes casos. Se nós fizermos a raiz da média das distâncias ao quadrado, basicamente isto vai diminuindo conforme diminui a soma dos quadrados e os quadrados vão dar muito mais peso a distâncias maiores do que a distâncias mais pequenas. E então o que vai acontecer é que com uma medida como aquela, o RMSD, esta será a solução que minimiza aquela métrica, porque é aquela que faz com que as duas distâncias estejam iguais e o mais pequeno possível nos quadrados. Se nós aumentarmos uma destas distâncias, ela vai começar a ter mais peso, porque o peso dela vai crescer ao quadrado. Portanto, esta será uma forma intuitiva de perceber porque é que nós estamos a usar um desvio quadrático para tentar sobrepor as estruturas. Mais formalmente, o que acontece é que a minimização do erro quadrático corresponde a uma solução de máxima verossimilhança se nós assumirmos que o erro, as diferenças entre as posições são normalmente distribuídas. Mas isto, enfim, isto é mais uma parte formal da estatística de fazer este tipo de ajustes. Portanto, existe uma razão mais formal para usar o erro quadrático, mas intuitivamente é fácil de perceber que nos dá melhores resultados do que simplesmente somarmos as distâncias. Portanto, este RMSD é a métrica que nós usamos para medir as diferenças entre estruturas, é uma das mais usadas, e a razão depois para pôr a raiz aqui no fim é simplesmente, o mínimo acaba por ser o mesmo, mas dá-nos depois o resultado outra vez na mesma unidade de distância que usámos para medir as distâncias. Portanto, se todas estas distâncias forem em Angstrom, nós depois obtemos um RMSD em Angstrom que nos dá uma ideia intuitiva de quão diferentes estão as estruturas. Agora, para conseguirmos calcular o RMSD entre duas estruturas, nós precisamos primeiro de saber quais são os pontos de uma que correspondem aos pontos da outra, porque nós vamos ter de medir estas distâncias aos pares, então temos de saber que este átomo nesta estrutura corresponde àquele átomo da outra. E além disso, nós vamos precisar fazer depois uma otimização, vamos minimizar o RMSD sobrepondo as estruturas, porque o que nós queremos medir no fim não é a distância entre os átomos, porque nós pusemos uma estrutura aqui e a outra ao lado, porque essa distância não é significativa, não nos diz o que nós queremos saber. Queremos é saber qual é a distância que sobra quando sobrepomos o mais possível. Portanto, basicamente precisamos destas duas coisas. Temos de conseguir estabelecer a correspondência entre os átomos de uma estrutura e da outra. Isso pode ser, por exemplo, um alinhamento das sequências ou algo assim, ou até pode ser um alinhamento estrutural. E depois fazer a minimização do RMSD sobrepondo o melhor possível as duas estruturas. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos
duas estruturas de proteína ali carregadas e que parecem ser completamente diferentes porque cada uma está na sua orientação conforme veio no ficheiro PDB. Portanto, nós não conseguimos assim ao olho perceber se são muito parecidas ou não. Mas podemos olhar para a sequência, fazer um alinhamento da sequência, não se vê aqui muito bem, mas uma está azul, outra ali a laranja, e nós encontramos pelo alinhamento de sequência quais é que são os resíduos de aminoácido correspondentes. E agora, em alguns casos, eles podem estar alinhados com resíduos diferentes, mas apenas porque são semelhantes, o suficientemente semelhantes para alinhar, mas isto quer dizer que nós não vamos poder encontrar correspondência entre todos os átomos de uma proteína e todos os átomos da outra, porque sempre que os resíduos são diferentes, os átomos depois já não correspondem uns aos outros. Mas podemos fazer isso com os átomos da cadeia principal em todos os resíduos que estiverem alinhados, porque os da cadeia principal vão ser iguais em todos os resíduos e se eles são uma correspondência no alinhamento, nós podemos dizer que esses se emparelham uns com os outros. Então é isso que podemos fazer aqui. Vamos considerar os átomos da cadeia principal, ou por exemplo os carbonos alfa, essa também é outra forma comum de resolver este problema, considerar os carbonos alfa, que são aqueles que estão no meio, em cada resíduo, no meio daqueles três da cadeia principal, e vamos fazer a correspondência entre esses e agora minimizar o RMSD. Portanto, vamos rodar uma das estruturas e deslocá-la até termos o mínimo do RMSD entre as duas. E assim vocês podem ver que elas já ficam sobrepostas e já se consegue ver a semelhança entre elas. Além disso, agora, as distâncias que restam são aquelas que se devem mesmo a diferenças estruturais entre estas proteínas e não apenas à diferença da maneira como estão postas, porque nós já tentámos minimizar essa distância. Portanto, o RMSD que sobra aqui, o mínimo que nós conseguimos chegar, será uma medida de quão diferentes são estas estruturas. Portanto, lembrem-se destes passos: encontrar a correspondência entre os átomos, minimizar as distâncias, o RMSD, as distâncias ao quadrado, e com isso, no fim, o que resta dá-nos uma indicação, uma medida de quão diferentes são as estruturas. Agora, podemos aplicar isto em diferentes situações. Nós podemos ter a mesma molécula, a mesma proteína, por exemplo, em conformações diferentes. Nesse caso é trivial encontrar a correspondência entre os átomos, porque sendo a mesma estrutura sabemos quais é que são os correspondentes, e depois basta fazer a minimização. Claro que agora esta minimização nós temos também de perguntar exatamente como é que queremos fazer. Suponham que tem uma proteína grande com uma parte flexível que muda de posição. Se calhar é mais útil nós sobrepormos completamente a parte que fica fixa e ver qual é a distância na parte que muda, do que tentar fazer uma sobreposição de tudo ao mesmo tempo e ficar tudo um bocadinho torto. Portanto, aqui nós podemos pensar como é que podemos fazer essa sobreposição. Podemos ter outros casos em que temos proteínas com sequência semelhante, isso quer dizer que podemos fazer um alinhamento de sequência, mas elas são ligeiramente diferentes. Têm o mesmo tamanho semelhante, a estrutura semelhante, mas a sequência é um pouco diferente. Nesse caso, nós podemos fazer um alinhamento de sequência para encontrar as correspondências, foi o exemplo que nós vimos aqui, e depois calcular o RMSD. Podemos ter proteínas que são semelhantes em algumas partes e muito diferentes noutras. Então aí nós temos de decidir o que é que queremos alinhar e o que é que estamos exatamente a querer medir. Não faz sentido nós queremos medir as diferenças estruturais entre partes das proteínas que não têm correspondência, porque aí não conseguimos perceber sequer o que é que estamos a tentar medir. Se as sequências forem muito diferentes, ainda mantendo alguma semelhança estrutural, agora, para encontrar as correspondências entre os átomos, já não nos podemos fiar no alinhamento de sequências, porque se as sequências são muito diferentes, aqueles algoritmos de alinhamento não vão encontrar as correspondências certas. Neste caso, pode ser necessário fazer alinhamento estrutural. Então, o alinhamento estrutural é basicamente, serve principalmente para resolver o problema de encontrar as correspondências entre os átomos quando as sequências são muito diferentes. E aí o que podemos fazer é, uma abordagem possível é começar com um alinhamento que nós sabemos que não deve estar muito certo. Vamos tentar sobrepor as duas estruturas partindo dessa correspondência que obtivemos do alinhamento, mas agora vamos calcular também as distâncias dos vários átomos de uma proteína para a outra, mesmo aqueles que não têm as correspondências. Portanto, vamos olhar para todas as distâncias. E se houver lá grupos de átomos que estão próximos, quando tentamos fazer o primeiro alinhamento,
nós podemos agora tentar encontrar essas semelhanças ou de uma proteína para a outra, ou dentro da própria proteína. Portanto, no caso particular deste algoritmo, eu já estava a falar do outro, mas no caso particular deste algoritmo, vocês podem olhar para grupos de átomos que têm as mesmas combinações de distâncias entre eles. Portanto, se imaginarem duas formas semelhantes e medirem as distâncias todas entre os pontos, vão ter matrizes que são parecidas porque têm as mesmas distâncias entre os átomos. Portanto, aí nós conseguimos encontrar elementos na estrutura que são parecidos de uma estrutura para a outra, mesmo que as sequências sejam diferentes. Portanto, olhando para isso, para a semelhança entre as distâncias, da matriz de distâncias em vários subgrupos dos átomos, nós conseguimos agora encontrar novas correspondências, recalcular o alinhamento usando essas semelhanças, agora não olhando apenas para a sequência, e assim vamos refinando o alinhamento estrutural entre as duas proteínas. Isto pode ser feito também com as distâncias intermoleculares ou distâncias intermoleculares. Portanto, nós podemos estar a olhar, conforme vamos alinhando, para as distâncias dos átomos de uma proteína para a outra, ou para as distâncias dos átomos dentro da mesma proteína. Podemos fazer isto mesmo sem sequer depender de um alinhamento sequencial inicial. Por exemplo, nós podemos calcular vetores que descrevem a vizinhança de cada um dos átomos. Se vocês pegarem num átomo e virem quais é que estão na estrutura próximos, nós podemos desenhar um ouriço, digamos assim, com estes vetores todos, e agora vamos à procura na outra proteína de ouriços semelhantes, que tenham o mesmo tipo de vizinhança nas mesmas posições, com a mesma estrutura naquela região. E então podemos usar isso para fazer um alinhamento. Nós, neste caso, estamos a fazer um alinhamento entre os resíduos de uma estrutura e a da outra, não com base na sequência, mas com base na descrição geométrica das vizinhanças. Portanto, basicamente, este tipo de algoritmos tentam resolver o mesmo problema que nós resolvemos com o alinhamento sequencial quando estamos a comparar estruturas com sequências semelhantes, mas para os casos em que a sequência não é suficientemente semelhante para podermos alinhar só pela sequência, então estamos a tentar alinhar por medidas da estrutura à volta de cada resíduo, em regiões da proteína, etc. Resumindo esta parte, antes de fazermos o intervalo, nós vimos o formato do ficheiro PDB, vocês depois vão usar este na aula prática, portanto podemos mexer com ele um pouco melhor. Vimos elementos para descrever a estrutura da proteína, ligações, os comprimentos das ligações, os ângulos entre ligações e os ângulos diédros, e estes plots de Ramachandran. Portanto, aqueles dois ângulos diédros, φ e ψ, são muito importantes para determinar o enrolamento da proteína, e como são dois, nós podemos facilmente representá-los nestes plots em duas dimensões e ter logo uma ideia de como é que a estrutura da proteína está. Portanto, está ali algumas combinações desses ângulos que naqueles resíduos seriam anómalas e temos uma ideia de se há problemas na determinação da estrutura. Depois, o problema de comparar estruturas. Basicamente, nós podemos decompô-lo em duas fases, digamos assim. Uma de calcular a correspondência entre os elementos de uma estrutura e os da outra, e outra de minimizar a diferença até que o que sobra é simplesmente devido à diferença da estrutura e já não depende da posição em que as proteínas estão. Agora, esta correspondência pode ser feita só pela sequência, se as sequências forem suficientemente parecidas, nesse caso basta um alinhamento de sequência. Se não forem, então temos de olhar para elementos estruturais. Pode ser as matrizes de distância dos resíduos dentro de uma proteína e dentro da outra para comparar. Pode ser a vizinhança de cada resíduo, definida como os vetores para os outros. Pode ser algo iterativo, em que nós tentamos sobrepor e depois vemos o que é que fica estruturalmente próximo e tentamos melhorar essa sobreposição e assim por diante. Portanto, não vou detalhar esses algoritmos, mas queria que vocês ficassem também com a noção de que nós podemos fazer uma comparação de estruturas quando a sequência é demasiado diferente para fazer o alinhamento de sequência, mas isso exige que o alinhamento seja primeiro feito com base na estrutura. Portanto, podemos fazer o alinhamento das estruturas com base na informação estrutural sem ser pela sequência.